Olá, senhoras e senhores. Eu sou Gianluca Murara, sou advogado aqui no escritório dos Toledo Advogados. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês a respeito do planejamento patrimonial e sucessório do produtor rural. Bom, operações dessa natureza, de planejamento, elas têm a finalidade de assegurar o patrimônio familiar, de reduzir custos na transmissão desse patrimônio e também a grande finalidade de assegurar uma maior segurança jurídica nas negociações. Para os empresários que não atuam na área rural, que não atuam no campo, o planejamento patrimonial e sucessório já é um velho conhecido, né? Bom, a opção por realizar a contratação de profissionais especializados no planejamento sucessório é muito viável também para o produtor rural, a exemplo do empresário urbano. A realidade do produtor rural brasileiro demonstra que quase todas as operações realizadas no âmbito da produção rural são realizadas na pessoa física do produtor. Por exemplo, a compra de insumos, a compra de maquinário, comercialização de safras e até mesmo pagamento de tributos. Mas será que essa é a melhor forma para o produtor rural operar? São poucos, pelo menos no Brasil, os produtores rurais que fogem dessa realidade, né? Isso porque a legislação brasileira permite que o produtor rural tenha seus lucros apurados da mesma forma como se fosse uma pessoa jurídica, né? Isso no âmbito tributário. Além disso, é muito forte também o aspecto cultural, né? Na hora de optar pela criação ou não de um CNPJ para operação desses empreendimentos rurais. Muitas dessas empresas foram constituídas pelos antepassados, pelos patriarcas e matriarcas da família, que inicialmente, desde aquela época, não optaram pela constituição de um CNPJ, de uma holding rural, por exemplo, e vão tendo dificuldades para passar esse patrimônio para frente, para passar esse patrimônio para os herdeiros, isso pela falta de formalização dessa operação rural. Quando a gente observa essa questão do ponto de vista jurídico, do ponto de vista tributário, do ponto de vista também financeiro, essa alta concentração de patrimônio, de atividade, de operações na pessoa física do produtor rural encarece o negócio, aumenta os riscos relacionados ao negócio e também traz uma dificuldade no momento da possibilidade de sucessão, ou seja, de passar esse patrimônio, de passar essa operação, essa atividade rural para os seus herdeiros, né? A falta de um planejamento patrimonial adequado, de um planejamento sucessório adequado do produtor rural, na prática, é o que leva muitas vezes à interrupção prematura das atividades agropecuárias da família, por exemplo, com a morte de um patriarca, de uma matriarca. Isso porque, às vezes, é necessário que os herdeiros dilapidem o patrimônio todo, pode ser para arcar com despesas, pode ser para arcar com dívidas pretéritas na pessoa física, e principalmente para arcar com as despesas tributárias decorrentes de um inventário, né? Então, às vezes, esse patrimônio pode cair na mão de um herdeiro tanto desinteressado na continuidade da produção rural, quanto propriamente dito um herdeiro despreparado para tocar a atividade rural, ou até mesmo por desentendimentos. É sabido por todos que é costumeiro a ocorrência de desentendimentos no momento de uma sucessão, no momento da realização de um inventário. Às vezes, os herdeiros não concordam com a finalidade que aqueles bens vão ter, às vezes é muito comum que ocorram esses desentendimentos. A operacionalização, ou seja, a forma de se efetivar o planejamento patrimonial, ela pode se dar de diversas formas. Mas hoje a gente vai falar especificamente da holding rural, que é uma espécie de empresa. Como funciona essa holding rural? A constituição dessa empresa, de uma empresa dessa natureza, permite que todo o patrimônio da propriedade rural seja concentrado em um CNPJ, ou seja, em uma empresa, constituída para essa finalidade. Essa empresa terá como sócios os membros de uma determinada família, os membros de um determinado núcleo familiar, ou seja, pode ser os herdeiros, né? E o grande segredo aqui é que pela operação das cotas sociais, ou seja, falando rudimentarmente de fatias do negócio, é que é possível transmitir a propriedade desses bens, a propriedade desse patrimônio rural aos herdeiros. E isso vai ocorrer de uma forma muito mais econômica que um inventário, principalmente do ponto de vista tributário, como eu já falei. Essa movimentação de patrimônio, essa constituição da empresa de uma holding rural com essa finalidade de planejamento patrimonial, em nada vai atrapalhar o produtor rural, né? Esse produtor tem a opção de gravar esse patrimônio, de gravar seus bens com usufruto vitalício. Com isso, ele vai poder utilizá-los até que venha a ocorrer um evento, uma fatalidade.
E também, para evitar que esses bens, que esse patrimônio rural venha cair na mão de um terceiro, o produtor rural pode se valer das cláusulas de empenhorabilidade, incomunicabilidade, reversão, que são as conhecidas cláusulas restritivas, né, que marcam esse patrimônio e pode ajudar com que ele seja mantido na família, mantido no âmbito daquela holding familiar, até mesmo depois de um eventual falecimento, né? Além disso, a constituição de uma holding rural, ela não impede que o patriarca continue exercendo a sua atividade rural na pessoa física. Isso pode se efetivar por meio dos contratos de parceria, contratos de arrendamento, contratos de comodato. A grande diferença é que, apesar de operar na pessoa física, com a existência de uma holding rural, o patrimônio rural vai estar amplamente assegurado, vai estar amplamente resguardado contra eventuais execuções, né? A constituição de uma holding rural, ela só tem a beneficiar o produtor rural, desde que seja feita adequadamente, desde que seja levado em conta qual é o patrimônio, qual é o montante que esse patrimônio diz respeito, quais são as atividades produtivas realmente efetivadas por aquele produtor rural. Tem que levar em conta também as especificidades da família, as diferenças que aquela família tem, e especialmente com um olhar voltado para a pacificação. E para isso, é fundamental o auxílio por meio de profissionais especializados. O produtor que optar pelo planejamento patrimonial rural pode esperar benefícios como economia na sua atividade, né, por meio da redução de tributos, pode esperar a perpetuação da atividade rural, pelo menos concentrada na mão dos seus herdeiros, e principalmente, o que é o mais importante para muitos, a pacificação familiar, a resolução de conflitos antes mesmo que eles venham a acontecer. Então, é por isso que é muito importante a constituição de uma holding rural. Espero que tenham gostado desse conteúdo e se ficou alguma dúvida, não esqueçam de consultar um profissional de sua confiança, um profissional especializado. Até mais, agradeço a todos pela atenção.